Salve nação! Não temos mais Corinthians no Campeonato Paulista. Mas o assunto Corinthians está bombando o tempo todo. Vamos acompanhar um pouco mais do ambiente movimentado do mundo Corinthians. Bora para as notícias. O Santos agendou um jogo-treino com o Corinthians para o próximo sábado, às 10 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro, como parte de sua preparação para a semifinal do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, cuja data está prevista para os dias 27 ou 28 de março. A confirmação veio após a vitória do Santos sobre a Portuguesa neste domingo, decidida nos pênaltis. Apesar de contatado, o Corinthians ainda não confirmou oficialmente sua participação no jogo-treino, que provavelmente ocorrerá com portões fechados no Estádio Santista. O confronto servirá para o técnico Carille fazer testes e ajustes antes do decisivo duelo pelo Paulistão. Por outro lado, para Antônio Oliveira, treinador do Corinthians, será uma oportunidade de manter o elenco em ritmo de jogo, considerando que o próximo compromisso do Timão será apenas no início de abril. O Corinthians foi eliminado na fase de grupos do Paulistão e encerrou a primeira parte da temporada na quinta-feira, após vencer o São Bernardo pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o Santos aguarda a definição da data da semifinal do Paulistão, que será anunciada após o Congresso Técnico da Federação Paulista de Futebol nesta segunda-feira. A marcação dos jogos dependerá também das tabelas da Conmebol Libertadores e Sul-Americana. Caso o Santos atue como mandante contra o Red Bull Bragantino, na outra semifinal o Palmeiras enfrentará o Novo Horizontino também em casa. O Corinthians divulga a situação oficial de Igor Coronado no CT. Aconteceu isso, com a pausa nos jogos até abril, quando estreará no Brasileirão contra o Atlético Mineiro. O Corinthians pode receber o reforço de 5 jogadores que estão em fase de recuperação. Segundo informações do portal Meu Timão, Maicon, Vera, Coronado, Paulinho e Palacios estão em processo de retorno. No cenário ideal, esses jogadores poderão fortalecer a equipe de Antônio Oliveira já na estreia do Timão na Sul-Americana. Nas redes sociais, vários torcedores demonstraram preocupação com a lesão de Coronado, que foi um dos principais reforços para a temporada de 2024. A possibilidade de Garro e Coronado atuarem juntos no Corinthians? O jogador de número 77 disputou apenas uma partida pelo Timão antes de se machucar, ficando de fora do importante confronto contra o São Bernardo. Nos bastidores do Alvinegro, existe a expectativa de que Coronado e Rodrigo Garro formem uma dupla sólida na criação da equipe. O Esporte Clube Corinthians Paulista está atualmente em processo de debate quanto à continuidade dos ingressos gratuitos destinados aos conselheiros. Os líderes das chapas eleitas para o Conselho Deliberativo, CD, recentemente se reuniram para discutir este assunto de relevância institucional. Cada chapa se comprometeu a enviar individualmente sua posição sobre o assunto ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, sendo ele o responsável pela iniciativa de avaliar a viabilidade de eliminar tal privilégio. Após uma conversa entre o presidente do clube, Augusto Melo, e o presidente do Conselho Deliberativo, o dirigente anunciou em entrevista que a gratuidade dos ingressos para conselheiros havia sido revogada. No entanto, o Departamento de Comunicação do Corinthians esclareceu que cada conselheiro ainda mantém o direito a um ingresso gratuito por partida com mando do clube. A obtenção de ingressos adicionais requer a aquisição dos mesmos, assim como ocorre com os sócios torcedores. A justificativa fornecida para o benefício concedido aos conselheiros é a de reconhecer e compensar o tempo e o comprometimento dedicados gratuitamente ao clube por parte desses membros. Até o ano anterior, além do ingresso gratuito, os conselheiros podiam adquirir até 4 ingressos adicionais com desconto. A prática de ceder ingressos aos conselheiros é uma tradição de longa data na agremiação. Em relação às possíveis mudanças, um membro do corpo diretivo afirmou que é necessário transcender as meras discussões retóricas e narrativas, enfatizando a importância da transparência ao colocar as posições em debate. Essa transparência é fundamental para evitar julgamentos equivocados sobre o conselho e seus membros, especialmente quando não são os responsáveis pela decisão em questão. O projeto de modificar essa prática é fundamentado na tese de que um órgão com atribuições fiscalizadoras não deve receber benefícios daqueles que estão sujeitos à sua fiscalização. Além disso, a crise financeira enfrentada pelo clube também é apontada como argumento favorável à mudança. A discussão sobre o tema está prevista para ser abordada na reunião do Conselho Deliberativo agendada para esta segunda-feira, 18. O ponto central da pauta será a aprovação ou não da revisão orçamentária elaborada pela nova diretoria.
Em uma entrevista concedida em fevereiro, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, afirmou que a eliminação da gratuidade dos ingressos para conselheiros era um fato consumado. No entanto, há membros na diretoria que entendem que tal medida deve ser submetida à votação formal. O Corinthians, após garantir sua vaga na Copa Sul-Americana devido à sua colocação na 13ª posição no Campeonato Brasileiro de 2023, aguarda ansiosamente para conhecer seus primeiros oponentes na competição. Nesta segunda-feira, em um sorteio que definirá os grupos, o Timão estará presente para descobrir quais equipes enfrentará. O evento está marcado para começar às 20 horas, horário de Brasília, no Paraguai. O clube paulista é considerado cabeça de chave e está no pote 1, juntamente com equipes como Boca Juniors, Atlético Paranaense, Internacional, Racing, Defensa y Justicia, Cruzeiro e Lanús. Os possíveis adversários do Corinthians estão distribuídos entre os potes 2, 3 e 4. No último, encontram-se Red Bull Bragantino Nacional Par, Always Red Bull Esportivo Trinidense Par, equipes que foram eliminadas na fase 3 da Copa Libertadores. De acordo com o regulamento, não é permitido que equipes do mesmo país se enfrentem na fase de grupos. No entanto, esta restrição não se aplica aos clubes provenientes da fase 3 da Libertadores, como o RB Bragantino, que poderia ser sorteado para a mesma chave que o Corinthians. A fase de grupos da Sul-Americana está prevista para começar em 3 de abril e se estender até 29 de maio. A grande final está agendada para o dia 23 de novembro, embora o local ainda não tenha sido confirmado. Segue abaixo a lista dos potes para o sorteio da Sul-Americana. Pote 1, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Internacional, Racing, Corinthians, Defensa y Justicia, Cruzeiro e Lanús. Pote 2, Fortaleza, Argentinos Júniors, Independiente Medellín Col, Delfim EQU, União La Calera X, Danúbio Uru, Metropolitanos VN e Coquimbo Unido X. Pote 3, Universidade Católica EQU, Universidade César Valerro Per, Sportivo Luqueno Par, Cuiabá, Nacional Potosí Bol, Belgrano Argentina, Racing Uru e Sportivo Ameliano Par. Pote 4, Real Tomayapo Bol, Alianza FC Col, Deportivo Garcilaso Per, Raio Zuliano VN, Red Bull Bragantino, Nacional Par, Always Red Bull e Sportivo Trinidense Par. Futebol feminino Campeonato Brasileiro. Corinthians, bicampeão atual, inicia sua jornada no Brasileiro Feminino. Hoje marca o início da trajetória do Corinthians no Campeonato Brasileiro Feminino. Como bicampeão em título, o Timão enfrenta o Grêmio no estádio Ayrton Ferreira da Silva, às 20 horas, horário de Brasília. Com olhos firmemente fixados em seu terceiro título consecutivo, a equipe busca repetir o sucesso das temporadas anteriores. Em 2023, após liderar a primeira fase, o Corinthians triunfou sobre a Ferroviária na final, assegurando a vitória na Neoquímica Arena após um empate no jogo de ida. O roteiro foi semelhante no ano anterior, quando o Timão superou o Internacional na decisão, com um empate em Porto Alegre e uma vitória em São Paulo. Naquela temporada, o Timão encerrou a primeira fase na 4ª posição. Sob a liderança de Lucas Pixinato, o time já celebrou um título em 2024. Na Supercopa do Brasil, o Corinthians derrotou o Cruzeiro por 1-0, conquistando o torneio pela terceira vez em sua história. Para esta temporada, todas as esperanças do Corinthians estão depositadas em Gabi Portillo, uma das principais atacantes do elenco. Além dela, o Timão conta com outras jogadoras de destaque, como Tamires Tarciani, Vitória Yaya e Duda Sampaio, esta última autora do gol do título da Supercopa. O elenco corintiano permanece como um dos mais fortes do futebol feminino no Brasil, destacando-se como uma das favoritas para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. É torcedor a única coisa que não tem é futebol masculino de portões abertos, mas de resto tem muitas coisas acontecendo. Vamos torcer para nossas brabas iniciar o Campeonato Brasileiro com o pé direito vencendo as gremistas, indo com tudo em busca de mais um título. Até o próximo vídeo. Vai Corinthians!